boa noite a todos. Que bom estar aqui com vocês numa sexta-feira de noite. Então, realmente, muitos espíritos evoluídos aqui buscando um pouco mais de informação. E eu espero compartilhar aqui com vocês dessas informações. A gente vai falar sobre um tema que eu, particularmente, gosto muito. Eu acho um tema muito instigante e também cheio de dúvidas. E eu sei que, se vocês precisarem, portanto, podem me interromper a hora que vocês quiserem para a gente debater. Eu gosto que a aula seja assim mesmo, um debate, que a gente possa ter uma conversa e não só uma palestra aqui na frente, tá? Então, vocês já tiveram aula sobre reencarnação e ciência? E qual foi a outra aula de reencarnação? Exato. Então, reencarnação é um assunto tão vasto que ele foi dividido em 3 aulas, né? E a gente não vai esgotá-lo aqui. Eu espero que não. Espero que vocês continuem querendo saber um pouco mais e entender um pouco mais, tá? No final vai ter a bibliografia. Acho que vale a pena ler muitos desses livros que estão na bibliografia. Estou passando certo, gente, aqui? Então, o nosso objetivo geral é explicar o processo da reencarnação como um fato biológico, inerente aos seres vivos e que varia de acordo com o nível de evolução de cada um. Então, é natural, é inerente ao ser humano reencarnar. É um processo, pode-se assim dizer, fisiológico, tá? Isso vai acontecer. Quer você queira, quer não queira, quer você acredite, quer você não acredite, você vai reencarnar. E temos por objetivos específicos dessa aula de hoje perceber de forma lógica como se processa a reencarnação em suas particularidades. Espero que a gente consiga chegar lá, de forma lógica, o que acontece. Vocês vão ver que reencarnação existem múltiplas possibilidades. Então, eu vou pedir a vocês, logo de início, que tentem ampliar sua consciência para poder entender que não é uma regrinha que todo mundo está ali do mesmo jeito e vai caminhar do mesmo jeito nas suas encarnações. Existem múltiplas possibilidades, porque nós somos múltiplos e diversos, o nosso psiquismo é assim. Então, esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo, perceber que o processo reencarnatório requer alterações do corpo espiritual, que é o nosso perispírito. E compreender o momento de ligação do espírito com o corpo físico. Quando é que isso acontece? Em que momento? E essa é a pergunta de milhões, né, como dizem hoje. Em que momento esse espírito vai se conectar ao corpo físico? Entender que a reencarnação é um processo biológico e que se dá de forma mecânica, tá? A reencarnação faz parte desse nosso processo de aprendizado, desse ciclo de aprendizado que nós passamos. Qual é o propósito? Integração de habilidades para a evolução. Original. Por que é original? Sempre nós forjamos um novo personagem. E esse personagem, ele vai atualizando o espírito que somos, tá? Ele é importante para essa atualização desse espírito. E, à medida que esse personagem vai reencarnando, ele vai integrando essas habilidades e ele vai, portanto, podendo ser capaz de contribuir um pouco mais, não só com o seu progresso, mas da sociedade em que ele vive, tá? Então, nunca vai passar pelas mesmas experiências, podem até ser experiências parecidas, mas serão sempre novas, porque um novo personagem vem sempre numa nova época, tá? Numa nova época, numa nova sociedade, numa nova família. Então, apesar de passar por experiências semelhantes, nunca vai ser igual. Limitada, sim, limitada até quando for necessário
esse aprendizado na dimensão material. Mas quando é que nós saberemos disso? Não sei. Por enquanto, a gente continua aqui reencarnando. A gente ainda precisa reencarnar bastante. E eu trouxe esse gráficozinho aí, que é para falar um pouco sobre como se dá o processo da reencarnação ao longo dos milênios. Lembrando a todos vocês que nós somos espíritos imortais, e que lá atrás nós começamos como uma simples célula, mas já tinha um princípio espiritual ali. E a partir dessa conexão, desse princípio espiritual com a matéria, e ali já tinha um elemento intermediário, né, que seria como um perispírito rudimentar, mais um elemento intermediário, a gente foi evoluindo, e passamos pelos diversos reinos: mineral, vegetal, animal. Tudo isso, até ali nós éramos princípio espiritual. Tá? Em algum momento, esse princípio espiritual, depois que chega no reino animal, começa, de alguma forma, a ter uma certa consciência, começa, de alguma forma, a ampliar um pouco mais esse seu aparelho psíquico, e aí ele vai para o reino hominal. No reino hominal, nós já temos um perispírito. Tá? E aí somos nós que a gente vem encarnando também há milênios, quiçá. E nisso a gente vai, então, integrando habilidades, agregando conhecimento, passando por diversas experiências, tá? E aí eu trouxe, portanto, como é que acontece esse acoplamento à matéria. Nós passamos sempre por uma complexidade crescente de experiências. Então, lá atrás, princípio espiritual, lá atrás a gente já começa a armazenar e integrar algumas habilidades. E no reino animal, a gente passa a integrar mais habilidades, até chegar ao hominal, e a gente vai integrando mais habilidades. Isso vai tornando o nosso aparelho psíquico mais complexo e mais capaz de passar por experiências mais complexas, de viver situações mais complexas e lidar com essas situações complexas, de viver sentimentos mais complexos, tá? Então, esse aqui somos nós. E daí eu trouxe algumas frases que eu acho que são importantes para a gente começar a falar um pouco mais sobre processamento da reencarnação. A união do corpo físico ao perispírito começa na concepção, mas só se completa na ocasião do nascimento. Quem trouxe isso foi Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. E embaixo tem uma frase de Zalmino Zimmermann, que é quem escreveu esse livro, Perispírito, que é um livro muito legal. Cada espírito é único, com sua história própria, a atrair recursos e possibilidades que condizem com sua necessidade evolutiva. Até aí, gente, alguma dúvida? Querem perguntar, falar alguma coisa? E trouxe mais essa frase não, né? Esse texto de Adenauer, esse parágrafo do livro, que fala: o processo reencarnatório ocorre de forma natural. Leis automáticas atuam no processo de forma a possibilitar a reencarnação, sem necessariamente a atuação de qualquer agente externo. O organismo humano está preparado para, ocorrendo a fecundação, receber um espírito reencarnante. Ele, por si só, através do seu perispírito, ele, o reencarnante, será o agente das mudanças físicas necessárias ao seu progresso, durante o processo da divisão celular. Isso está no livro de Adenauer, que é o livro sobre reencarnação, processo educativo. Tá?
Até aí, tudo bem? Daí, eu vou passar um pouquinho. Esse slide fala sobre uma divisão que André Luiz fez, didática, sobre quais as fases de reencarnação. Tá? Então, ele divide em planejamento, a primeira fase. E aí eu coloquei aquela foto daquela pessoa ali com o mundinho ali do lado, eu achei interessante, assim, programando uma viagem, né? Então, é como se a gente fosse programar uma viagem, uma das viagens mais importantes. O contato fluídico com os pais, a ligação do espírito à matéria, o desenvolvimento fetal e a adaptação à vida material. Todas essas são fases didáticas que André Luiz trouxe no livro Os Missionários da Luz, para tentar fazer com que nós entendêssemos melhor como se dá a reencarnação. Tá? Boa noite. Ele está partindo do pressuposto de que tem que haver planejamento ali. Ele parte do pressuposto que a gente pode participar desse planejamento. Você vai perguntar sobre reencarnação compulsória, não é? Mas nem todo mundo planeja assim, né? Com certeza. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui adiante. Deixa eu passar o próximo slide, que aí a gente vê. Mas como nós todos estamos aqui, tá, gente, já conversando um pouco sobre reencarnação, eu entendo que nós todos estamos aptos a participar um pouco, né? E, quem sabe, já participamos dessa encarnação que nós estamos vivendo agora, tá? Tipos de reencarnação, que foi exatamente o que você falou. Então, eu queria que vocês olhassem para essas 3 imagens e me falassem, assim, que tipo de reencarnação vocês imaginam nessas imagens? Um de cada vez. Um de cada vez. Compulsória é a que está caindo. É a que está caindo, meio desajeitada ali, né? Sem... Isso daí é compulsória. Foi empurrado. Isso daí não teve jeito. Então, assim, não tem jeito, você tem que ir e vai, né? O outro parece que está meio entre... Planejou alguma coisa. Alguma coisa planejou. O último... sendo orientado, né? O último parece que ele que está no controle aí. Ele que está no controle. É o objetivo de nós todos. Né? Então, tem a reencarnação compulsória. O espírito ainda não está apto a fazer escolha. Muitas vezes ele não está nem entendendo o que é que está acontecendo, nem aonde ele está direito. E, de fato, ele precisa ser levado à reencarnação. Ali não tem mais jeito, é necessário para ele, ele é literalmente empurrado, levado. Tá? Nós já devemos ter passado por isso, né? De precisar ser empurrado. Vai que está na hora, vai. Né? O segundo é o tipo de reencarnação proposta, onde você conta com o auxílio de espíritos mais experientes, imagino, mas que esses espíritos experientes também vão contar com a sua vontade. Você vai conseguir debater um pouquinho ali com aquela pessoa que está lhe ajudando, né? Algum de vocês consegue ter alguma lembrança disso? Eu já tive um sonho que eu lembro, uma parte, umas 2 partes. Eu lembro da conversa, de eu estar conversando com alguém, literalmente estabelecendo alguns pontos mesmo, tipo fazendo um checklist. É interessante isso. Isso eu era muito... Eu ainda não estudava espiritismo, não conhecia direito a doutrina. E eu sonhei... eu acredito que o momento exato da reencarnação, porque eu sonhei que eu
me despedia de algumas pessoas, e eu me despedia assim, com muito pesar, abraçava algumas pessoas mesmo, assim, com muito pesar. E a última pessoa que eu abraçava era a minha irmã. E eu dizia para ela, não demore, eu estou te esperando. E minha irmã nasceu 2 anos depois, eu acabei de encontrar com ela aí fora. E minha mãe dizia sempre que eu nunca tive ciúmes dela, que eu era a pessoa mais feliz quando minha irmã nasceu. E eu tinha só 2 aninhos às vezes tem bastante ciúme, né? Quando chega o irmão, minha mãe dizia que eu não tive ciúme nenhum. E realmente minha irmã é uma grande amiga, grande companheira de jornada. E acho que eu sempre fui muito feliz dela estar aqui, porque eu tenho essa lembrança dessa combinação que eu fiz com ela. E, por fim, essa reencarnação livre, onde o espírito, acredito que é um espírito autodeterminado, né? Bastante consciente de tudo, de toda a sua bagagem, de tudo que quer fazer. E aí ele é capaz de decidir a sua reencarnação, programá-la sozinho e decidir a respeito da sua reencarnação, né? Eu acredito que a maior parte de nós aqui deva estar na segunda, que é essa reencarnação proposta, né? E é isso mesmo. E não nos cabe, às vezes, saber de tudo, né, que a gente vai passar. A gente não sabe de tudo quando a gente decide reencarnar. A gente escolhe o gênero das provas, talvez, mais ou menos o que é que vai acontecer, mas os detalhes, o detalhamento, a gente sabe? Não sabe, né? São coisas que a gente só vai saber como vai acontecer vivendo. Por isso que é importante viver, né? Então, planejamento da reencarnação, mais uma vez. Segundo Adenauer, o objetivo de planejar a reencarnação é proporcionar a cada espírito meios necessários para seu adiantamento emocional, intelectual e moral. E aí, o que é que vocês acham disso? Vocês acham importante planejar? Sim, planejar as coisas da vida. Vocês se planejam no dia a dia? Então, assim como a gente se planeja no nosso dia a dia, principalmente quando a gente quer chegar a algum objetivo que é importante, que a gente quer conquistar, é importante que a gente já imagine esse planejamento aí, né? Para que a gente possa, de fato, chegar aonde a gente quer, né? Ou pelo menos próximo dos objetivos que a gente coloca na nossa vida. E aí, quem realiza o planejamento, de fato? O que é que vocês acham? Essa turma é caladinha mesmo, assim, ou vai falar daqui a pouco? Suspenda a mão, por favor, para que eu possa... Ele está de camisa amarela, isso. Acho eu que é nossos mentores espirituais. Tá. Nos auxiliando. Nós ainda não temos essa capacidade de nós mesmos planejar. Pode participar, mas não tem essa direção e essa diretriz. Acho eu, né? Sim, tá certo. Então, ele acha que são os mentores espirituais. Alguém acha diferente? Acham... Se for compulsória, você não pode planejar. Mas se for... Porque a gente precisa que seja no microfone, porque a aula é gravada. É gravada, gente, é isso. Depende do tipo de reencarnação. Se for compulsória, não tem como você planejar, porque foi compulsória, né? Se foi a proposta, é um planejamento em conjunto. E se for a terceira opção... A livre, aí você planeja mesmo. Eu acho que aí, não sei se dá para detalhar tudo, mas você planeja pelo menos aonde você
vai reencarnar, não sei também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, eu trouxe algumas frasezinhas só da resposta que a gente tem no Livro dos Espíritos, que é o próprio espírito, quando ele tem condições morais e intelectuais, então isso seria a livre. E aí inclui um pouco da proposta também, porque a proposta você também pode, né, debater, discutir, e aí eu imagino que o outro fala, não, esse caminho talvez não seja o melhor, vá por este, né? E os espíritos sem condições têm um planejamento delegado, né? Que é a reencarnação compulsória, foi exatamente o que ela falou. E aí eu trago essa frase para vocês pensarem, para já entrando no ritmo dessa casa, dessa instituição, né? Cada vez mais vocês vão ouvir falar do cunho psicológico mesmo. Então, eu trouxe Jung, que fala, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, isso vale e muito para a reencarnação, né? Então, enquanto eu estou ali inconsciente, eu vou sendo levado. Aquela história, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e eu vou sendo levado. Mas é o meu inconsciente. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre o quanto esse inconsciente vai, de alguma forma, interferir nessa encarnação compulsória aí que você vai ter. Você foi jogado, quem vai te guiar é o seu inconsciente, de alguma forma, tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Isso foi só para botar uma pimentinha para vocês pensarem um pouco o quão é importante a gente ir buscando essa consciência, esse autoconhecimento, autodescobrimento, para que, sim, a gente vá se tornando, passo a passo, mais protagonista das nossas vidas, né? Do nosso caminho, do nosso caminhar. Então, o planejamento da reencarnação passa por várias coisas. Temos o projeto biológico, e no projeto biológico a gente vai pensar no corpo físico. Onde é a luzinha aqui, gente? Não tem. Então, pensa no corpo físico que eu botei na bolinha ali embaixo. Então, você vai pensar qual é o corpo físico que eu pretendo ter. Qual é o corpo físico que vai ser útil para mim nessa encarnação, né? Então, claro que não é detalhes do corpo físico, mas você começa a pensar nisso. Qual o corpo físico? E aí a gente vai pensar nos caracteres externos, se forem importantes esses caracteres externos para a sua evolução, para o seu crescimento, mas nos caracteres internos também, que são os órgãos mesmo, né? Se tem ou não vai ter algum problema, né? Qual é a forma, né, melhor de vir? Vai ter agregado alguma doença? Não vai ter agregado alguma doença? Então, tudo isso faz parte do planejamento. Projeto social. Aí inclui família, que é importantíssimo. É importantíssimo, né? Qual é a família que você quer vir? Né? A escolha aí, no caso, vai pelos afetos. E é óbvio também, se você puder vir com os seus afetos, mais leve vai ser, né? Mas também você pode escolher de acordo com um grupo afim, que você vai desenvolver algum trabalho, de repente, e aí você vem naquele grupo de pessoas afins, naquele foco, naquele trabalho, né? O meio socioeconômico cultural, isso também é bem importante, né? Em que meio socioeconômico você vai nascer, né? O que é que esse meio vai interferir na sua progressão, né? Na sua vida, na sua encarnação. Se você vai ter filhos, não vai ter filhos, vai casar, não vai casar, tudo isso você pode programar antes. E o projeto espiritual, que aí isso abrange as oportunidades, isso abrange os compromissos, talvez, que você já venha.
Quem sabe, por exemplo, eu trabalho aqui nessa casa há algum tempo. Eu já não tinha esse compromisso com o grupo que trabalha aqui, de que eu viria trabalhar aqui nesse local com esse grupo de pessoas. Então, a gente faz alguns compromissos, às vezes profissionais também. Como eu falei antes, o gênero das provas. Então, a gente não escolhe exatamente qual é o tipo de prova que a gente vai passar, a gente escolhe o gênero das provas. E aí, à medida que você vai vivendo, as coisas vão se apresentando a você, tá? E aí, o mais importante é que a gente tentar entender e buscar qual é o propósito de vida. Vida ali com V maiúsculo, né? Qual é o seu propósito nessa encarnação? Qual é o seu propósito em estar aqui? O que é que te move, né? O que é que te faz bem? O que é que diz assim, esse é meu lugar, é aqui que eu quero ir. Então, o que acontece muito com a gente na nossa caminhada é que, às vezes, a gente entende, né? Esse é o caminho, aqui nesse caminho eu estou feliz. E é isso aqui. Isso te faz bem. E você segue naquele caminho. Propósito. E também as tendências e predisposições que vêm com o espírito, né? Então, isso aí também vocês vão estudar um bocado aqui nessa ULI. Planejar a reencarnação requer flexibilidade, né? Como todo planejamento. A gente vai planejar uma viagem. Você planeja a viagem, mas pode ser que quando você chegue lá, alguma coisa dê errado, o avião atrasou, você perdeu outro voo, aí você chegou atrasado, ou você chegou e aí o hotel não estava mais lá com a reserva que você tinha feito. Então, as coisas mudam, né? Então, planejar requer essa flexibilidade, não pode ser tão cartesiano. Você pode saber que aquilo pode mudar, pode aparecer de outro jeito, e você vai ter que se adaptar. E muitas vezes a gente tem que fazer do limão à limonada, né, gente? No decorrer da vida. E que existem múltiplas possibilidades que a gente pode passar ao longo dessas encarnações. E que também a gente pode fazer correção de rumo. Isso tem a ver com livre-arbítrio. Né? Você chegou, está aqui, e aí você pode, de repente, dizer: não, não é bem assim, não, eu acho que é melhor ir por esse caminho, né? Mudei, não quero dessa forma. Então, podem haver correções de rumo. E aí eu vou deixar essa última frase assim para também instigar vocês. Planejar desde já. Planejar o quê, Silvia? Planeje essa agora encarnação aqui. Onde é que você quer chegar? Até onde você quer ir? Isso já é um começo. E aí você pode depois começar a pensar: e o que é que eu quero para a próxima? Você pode já chegar lá. Ele me olhou assim. Mas você já pode começar a pensar numa próxima também. Onde é que eu quero estar? Qual é o trabalho que eu quero fazer? Com quem eu quero vir? Então, são coisas que a gente já pode ir pensando. Mas, para começar, vamos começar por essa daqui. Está tudo indo bem? Está dentro dos conformes? Existem coisas que eu acho que não está tão bem. Então, a gente pode começar a planejar também o nosso futuro ainda nessa encarnação. E esses marcadores de uma próxima reencarnação é que você pode, sim, conversando consigo mesmo, com seu espírito, estabelecer alguns marcadores de reencarnação. E, se vocês pensarem bem, a gente tem algumas coisas que acontecem na nossa vida e você fala: isso aconteceu comigo e transformou minha vida. Minha vida vinha por aqui e aí aconteceu algum marcador que mudou o seu rumo e aí você veio parar aqui na ULI, por exemplo. Ou começou a fazer um outro tipo de trabalho que está ali fazendo muito bem. Então, existem algumas coisas que podem acontecer e, às vezes, a gente mesmo pode colocar esses marcadores no nosso caminho. Tá? Alguma dúvida sobre planejamento? Tem que ter, gente. Planejamento dá dúvida. Vou esperar vocês falarem.
É o microfone. Na verdade, esse planejamento, né, a gente começa agora com o despertar, né, o amadurecimento, né, quando você entende que você só pode conseguir aquilo que você conquista. Exato. A gente não pode querer ter uma reencarnação massa, com paz massa, trabalho massa, se você também não se melhora, não se esforça, não compreende que a sua reencarnação é um processo evolutivo de aprimoramento e crescimento. Aprender a lidar com as dificuldades, né? Aprender a viver em família, né? Em grupo, na sociedade, tudo isso. Então, acho que isso já é um planejamento, quando você já tem essa consciência desperta. Eu acho que aí sim você está apto a entender realmente o seu processo aqui e o processo que você pode adquirir lá na frente. Exato. Merecimento é ter condições de, né? Você tem merecimento à medida que você vai tendo condições de. E essas condições de é você que vai conquistando ao longo da sua caminhada. Mas à medida que você vai conquistando, e você vai integrando habilidades, e você vai se entendendo, e você vai entendendo que é você mesmo também que vai atraindo, né, que vai forjando aquela realidade à sua volta, aí você vai entendendo que você é capaz, sim, de ir planejando, administrando, né? Trazendo para você o que você quer, né? O que lhe é útil para o seu progresso. Dúvidas mais sobre planejamento, gente? Então, vamos para contato fluídico. Se vocês quiserem em algum momento voltar com outras perguntas. Contato fluídico. Quando é que acontece, começa a acontecer esse contato fluídico com os pais? Quando é que vocês imaginam que o reencarnante comece a se aproximar dos pais? Hã? Ela falou ali. Através do processo de fecundação do óvulo. Sim, aí seria quando ele de fato conecta, né? Quando ele chega, o espírito chega. Mas esse contato fluídico, ele pode acontecer antes. Para mim, ele é contínuo, ele vem de várias encarnações, vai havendo um agrupamento, né? De afinidades, de reajustes. Então, não é só pontual numa fecundação, numa encarnação. Eu imagino assim, né? Tá, então você está falando ali mais de afetos, de pessoas que você já convive? Mais de evolução, que vem com o merecimento da consciência, do crescimento espiritual. De algumas pessoas que já estão ali próximas. Então, acredito que quem está aqui, talvez, quando você pensa em ser pai, ser mãe, já existe uma programação, como sua irmã, que estava lá, já estava programada para vir te encontrar novamente. Eu acredito que tem essa afinidade, esse caminho junto, exatamente, mais ou menos. Você pode ter essa programação desde antes mesmo, assim. Eu reencarnei e eu já tinha um compromisso lá com os meus filhos. Mas, de repente, eu posso mudar de ideia aqui. De repente, eu resolvi que eu não vou casar, que eu vou me dedicar à minha profissão. E eu fui morar em um outro país e decidi que não ia engravidar, que não ia ter filhos. Eu posso fazer essa mudança. E aí eu acabo afastando. Aí eles vão procurar uma outra mulher, né? um outro pai e mãe para reencarnar, ou, de fato, não vão conseguir reencarnar nessa programação feita antes. Por isso que... Quer falar? Por isso que esse contato fluídico, quando está se aproximando a reencarnação, ele começa a ocorrer. Quanto tempo antes, numa gestação programada, pode ser um tempo razoavelmente, alguns meses antes, aí já começa a ter uma aproximação fluídica mesmo, de um perispírito estar próximo do outro, de começar a visitar a casa, visitar os pais, estar ali do lado, próximo. Quem é pai e mãe aqui talvez tenha alguma história para contar dessa aproximação, dessa sensação de aproximação, que traz a vontade de engravidar, que faz você começar a pensar, quero engravidar. Eu agora não estou bem
lembrada mais na obra de André Luiz, que fala de Sergimundo, né? É. É bem isso aí que você está falando, É. né? Que a rejeição, né? Que ele sentia, né? Que tinha que fazer aquela desdobramento antes para ir se reajustando para poder Exato. ele A gente conseguir. vai até falar aí de Segismundo, da encarnação de Segismundo. Então, essa aproximação, eu faço um acordo com você, mas aí, quando vai chegando, de fato, o momento desse acordo, né, acontecer, eu vou me aproximando. Vou me aproximando, tá? Isso pode acontecer? Pode, mas pode ser também que não seja dessa forma, que a aproximação seja ali, na hora que você falou, né? Uma coisa assim, de última hora, né? Aconteceu a oportunidade ali naquele momento. Então, por isso que eu pedi para vocês para ampliarem a consciência para perceber as múltiplas possibilidades. Bom, tem um planejamento, correto? Desde o planejamento, eu me planejei para vir naquela família com aqueles pais. Aí você está explicando tudo isso. E há condições da rejeição, pode acontecer, mas e o meu planejamento? Né? Porque ele lá não quis, não aceitou. Como é que é feito o replanejamento nesse sentido? Porque eu planejei para aquela família, mas houve uma rejeição ou até uma mudança, o livre-arbítrio, como ocorreu, ele optou não ser pai, um exemplo, né? Seguiu outro rumo. E aí, qual é o processo? Como é que se dá isso? Por quê? Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, não sou dona da verdade de jeito nenhum, viu? É o que está escrito nas obras mesmo. A maior parte está em Missionários da Luz, Evolução de Dois Mundos, né? É quem trouxe mais esse conteúdo, digamos assim. Então, o que eles falam é, não deu certo, o replanejamento vai ser buscar uma outra família, que vai ser uma outra família, provavelmente, que próxima, que você tem alguma afinidade, se for o caso, mas vai. Assim, então, se não foi em mim, vai na minha irmã, entendeu? Então, existe essa possibilidade de replanejar, né? Ou de abortar aquele planejamento inicial e aguardar mais um pouco, dentro das possibilidades. Então, por isso que são múltiplas possibilidades. E a gente vai falar de coisas mais interessantes até. Então, existe essa aproximação com futuros pais e essa preparação para uma nova existência. Mais uma pergunta? Então, assim, uma gravidez inesperada não necessariamente era um planejamento que existia ali, né? Então, pode ser que não tinha planejamento ali, naquela gravidez inesperada. Falo assim, fora de um casamento, Eu sei. uma relação. Por outro lado, a gente precisa saber que, muitas vezes, o que a gente quer conscientemente, assim, eu aqui conscientemente não quero, mas inconscientemente, ou seja, eu lá, desdobrada, eu fiz o meu acordo com ele aqui, ó. E ele está lá esperando, e eu também estou esperando que ele venha. Então, eu posso não querer conscientemente, mas, de alguma forma, eu queria. Então, existe essa possibilidade também da pessoa dizer, não, eu não queria, não estava programado, não era isso, ai, meu Deus, minha vida, etc. E, de repente, ela ali em desdobramento, tem um dos livros que fala isso também, mas você, em desdobramento, dizia que você queria aquela gravidez, tá? Mas, quando ela voltava para o corpo e acordava naquela angústia de que não tinha condição, era mãe solteira, ou sei lá o quê, ela dizia, não, eu não quero ter filhos. Então, às vezes, fazia parte do projeto, entendeu? Me explica uma coisa. Existe gravidez que acontece, né, através do estupro. Qual é esse tipo de planejamento? Por que ocorre? É difícil. Essa é a pergunta mais desafiadora. Eu já estava esperando uma dessa. Tem as gravidezes que chamam de acidentais. Eu não coloquei ali no outro slide, mas existe essa possibilidade de chamar acidental, ou seja, algum espírito que, de fato, estava ali, estava ocorrendo a ovulação, houve uma violência, houve um estupro, e aquele espírito se aproxima
E ele é como atraído. Os animais engravidam dessa forma, né? Fêmea no cio atrai aqueles perispíritos dos bichinhos, seja lá qual for o bicho, e ele é atraído para aquele óvulo. É como se fosse uma coisa magnética, uma atração realmente. Então, existem gestações que são acidentais. E pode ser também, por outro lado, que tem algum planejamento ali dentro daquilo que a gente não é capaz de entender, né? Mas é complicado. Agora eu vou pegar o link dele aí. Pegue. E aí já vou pensar em as in vitro, né? Vitro. In vitro tem adoção também, que seria uma outra forma, né? Não sei se vocês Tem imaginarem outras formas de se aborto vocês também. lembrarem de outra forma aí, que agora eu fiquei curioso também. A gente vai falar um pouquinho mais, mas assim, deixa eu chegar lá que ela também quer falar. Vai, junta uma pergunta na outra. E depois você. Deixa eu tentar falar com ele, então, in vitro. O que é o in vitro? Você vai lá, pega o óvulo da mãe, o espermatozoide do pai, junta no laboratório. Aí você vai dizer, teve a fecundação. Tem espírito ali? Aí, eu gosto de quando o Djalma responde isso. Eu vou parafrasear Djalma Argolo, gente. Só se for um espírito picolé, ele disse. Para ficar lá congeladinho. Então, o que se pensa não, ali provavelmente não tem um espírito ali ligado, congelado, né, no laboratório. E a gente vai ver isso um pouco quando a gente for falar de quando é, de fato, essa conexão do espírito. Eu acho que se um espírito estiver ali conectado a esse óvulo congelado que está no laboratório, ou ele está prestes, de fato, a ser o escolhido para ser implantado e dar certo, ou ele vai entender que ali ele não tem condições de progresso nenhum. E ele deve ficar ali por um curto tempo e se afastar, provavelmente. Tá? Que ninguém ia deixar também um lá congeladinho, ligado no embrião, que muitas vezes eles são descartados, né? Esses embriões. Que é uma outra polêmica da medicina também. Descarta, não descarta, mas descarta. Quando você fala planejamento, eu vejo dois planejamentos. Um da pessoa que já está encarnada, Sim. que planejou antes, e tudo pode acontecer, pode mudar, né? E daquele que não está encarnado e que está planejando e acontece. Eu tenho um filho, eu inseminei, não ficou congelado. Foi inseminação artificial, que é diferente, né? Você faz o preparo e você, né, é diferente. E meu filho, ele tinha um apelido de Benjamin Button, para você ter ideia, chamavam ele de Espírito Velho. E Mateus é assim, e ele dizia que ele tinha me escolhido. Sem dúvida. Não, e que ele ainda falava assim, não, eu olhei lá para baixo, me escolhi aquela estressadinha. Escolhi aquela estressadinha. Então, eu sempre quis ser mãe, inseminei, fiquei uns 4 ou 5 meses, foi de primeira até. E eu acho que eu tenho uma conexão muito forte com meu filho de vidas passadas. É uma coisa, eu e Mateus, é uma coisa muito, muito forte, realmente. Então, essa escolha, ou esse planejamento, eu acho que foi um acordo que nós fizemos. Não sei que nós fomos em outras vidas, mas é uma coisa muito forte de verdade, sabe? É bastante forte. Então, teve um planejamento meu nessa encarnação e dele. Eu engravidei de gêmeos, perdi um, eram 2, né? Claro, né? Eram bivitelinos, então não teve, eu perdi um com 3 meses e Mateus ficou. Então, e uma coisa que Mateus tinha durante a infância, às vezes ele acordava gritando, né? E aí as pessoas começam a falar um monte de coisas. Ah, ele deve sentir falta. Será que não? Você começa a ficar achando um monte de coisa, né? Sentindo falta do que não veio, enfim. Não, criança tem terror noturno mesmo, gente. Chama terror noturno. Isso. Vamos simplificar, mas sim, essa ligação reencarnante-mãe é uma ligação fortíssima, das
mais lindas, né, da face da Terra. Quando a colega lhe falou, né, da gravidez que não foi programada, né, me dá uma sensação quando falam assim, é como se fosse não tivesse uma programa, mesmo você não programando, é como se fosse tudo muito solto. E para mim isso não fica claro, né? Essa sensação de que não foi programado, né? Então há uma programação. Você acha que tem de alguma Sim, forma? De alguma forma eu acho que aquilo ali foi programado, entende? Então, pode ser que sim. Acho que na maioria das vezes você está certa mesmo, que pode, que tem alguma programação ali por trás, nem que seja da equipe que fala assim, é compulsória, vai. Pois é, né? porque dá uma sensação de que como se tudo fosse muito solto. Não, eu não programei, então veio por acaso. Mas eu falei da acidental, porque a acidental ela é sim. descrita, Isso mas aí, ela, você vê sim. que eu nem escrevi ali, mas vocês perguntaram, eu falei. Você falou da gravidez acidental. Nem todas essas gravidezes geram uma reencarnação compulsória. Pode acontecer que seja uma proposta, Pode. mesmo sendo acidental, né? Porque é aquela questão do desdobramento ou do inconsciente. Então, não, quando eles falam de acidental, desculpa, no livro, assim mesmo, eles falam de acidental como acidental. Tipo ali, tinha um espírito ali, digamos, literalmente dando sopa, numa situação de estupro, onde a mulher ovulou e engravidou ali, e ele, de fato, ele é atraído e ele vai. Então, isso está descrito também dessa forma. E aí seria sem planejamento mesmo. Tipo, entrou de gaiato no navio. Isso seria como se fosse uma compulsória, mas sem planejamento, né? Seria acidental mesmo. O que não quer dizer, gente, também que vá para frente. Tem várias gestações que também não vão para frente e de forma espontânea, né? Então, o que seria isso? Uma desistência, a gente sabe que também o espírito ele pode desistir. Existe essa ligação fluídica que começa, às vezes, antes, nesse contato. Outra coisa que eu vou lembrar, como eu também já trabalho a mediunidade há algum tempo, gente, então, por isso, algumas coisas, para mim, são mais... Quando eu estava amamentando o meu primeiro filho, eu, de noite, de madrugada, naquelas madrugadas difíceis, eu sentia como se eu estivesse pegando um outro bebê, além do meu filho, sabe assim? Quando eu dá um cochilo, acorda, e eu procurava o outro filho. E eu dizia, você está louca, porque você só teve um. E depois eu comecei a sonhar com minha filha caminhando, engateando entre a gente. E eu tive uma filha logo em seguida. Um ano depois, eu já estava grávida de novo da minha filha. E eu sonhava com ela, ou seja, minha filha me visitava um ano antes, quase. Um ano antes ela já estava ali. Quando ela nasceu pequenininha, ela disse um dia assim para mim, pequenininha, eu queria ter vindo antes. Aí eu falei, é que Deus sabe o que faz, porque ela é muito mais espoleta do que ele, né? Mandou primeiro ele mais calminho para eu poder receber ela depois. Mas, de fato, essa ligação fluídica começa. E eu tinha que colocar um DIU, colocar um DIU, colocar um DIU. Eu nunca coloquei no intervalo, depois que meu filho nasceu. Porque eu acho que ela já estava ali tão próxima, o nosso contato já estava tão próximo, que eu fui enrolando, até que eu decidi, não vou colocar, quando o Gabriel fizer 1 ano, eu vou liberar, e eu engravidei imediatamente, de tão próxima que ela estava. Então, esse contato, de fato, existe, essa visita começa aí. Mas esse laço fluídico ele vai aumentando. Quando o reencarnante ele vem e ele está já conectado e ele pode desistir, é mais fácil se for no início dele desistir, porque esse laço fluídico ele começa de forma mais frágil e tênue, e depois ele vai, ao decorrer da gestação, ele vai se fortalecendo cada vez mais esse laço. Então, pode ocorrer desistência. Essa desistência também pode ocorrer a qualquer tempo da gravidez, por isso que Allan Kardec fala que ela se completa no nascimento, né? Assim, quando o bebê nasce, é que, de fato, a gente diz que está conectado o espírito ali. E tem os natimortos também, né? Que foi ou porque desistiu no meio do caminho, ou porque aquele corpo materno queria tanto que foge ali um outro corpo físico, porque nós somos capazes, nós somos esse veículo capaz de gerar, né?
E aí forjou um outro corpo ali, mas que de fato não tinha um espírito conectado. Então, no recém-nascido sempre tem um espírito conectado. Antes você pode não ter, é raro, mas você pode não ter um espírito ali conectado. Nós fazemos nosso planejamento. Boa noite, tudo Boa, bem? tudo. Eu tenho uma curiosidade. As crianças que são abortadas, elas estavam na programação. Pode Sim. ser que não da pessoa que engravidou, Aham. mas em si da criança que viria. Essas crianças, no caso, elas vão para outra família, porque, de qualquer forma, dizem, né, pelo que eu já entendi, que é assinado uma geração, né? Que através daquela criança poderia vir um filho, através daquela criança, um neto, um bisneto e tal, e tal, e tal, e tal. Então, eu tenho muita curiosidade com relação a isso. A primeira resposta é sim, ela pode vir em outra família. Sim, ela pode vir na mesma família, um pouco mais para frente, né? E eu não gosto muito dessa coisa de que assassinamos. Não, mas é porque, né? de qualquer forma, tem uma vida, né, que está dentro. Mas é porque isso acaba gerando muita eu culpa. sei, isso é verdade. E eu que lido trabalho com mulheres, Sim, sim. sei o quanto E quais motivos de cada pessoa fez aquilo, isso, né? e o Cada um quanto tem seus elas motivos. carregam Isso. uma culpa muito Com grande, certeza. apesar de todos os motivos, carregam uma culpa Sim, muito grande, sim. né? Então, eu gosto de imaginar assim, digamos que eu vou reencarnar de novo, sei lá, na minha mãe ou na minha irmã, numa próxima reencarnação. Desencarnamos, estamos lá na dimensão espiritual, fizemos mais esse novo acordo, né? E minha mãe aí engravida minha irmã. Vamos botar minha irmã para mudar. Minha irmã engravida aos 17 anos. Fica desesperada, assim, aleatoriamente, sem programação. Fica desesperada e me aborta. Eu vou ficar com raiva de minha irmã? Ou eu vou compreender minha irmã? Então, tudo depende muito do vínculo que tem ali. Na verdade, isso com relação à compreensão independe, né, de pessoas. Tem pessoas que compreendem tudo e tem pessoas que não compreendem nada. Né? Sempre são vítimas de tudo o tempo inteiro. Já tem outros que têm aquela resiliência, que sempre acham que tudo que vem é para o aprendizado, algum motivo veio, a razão e tal. E é capaz de então, ter tem um muito a ver com vínculo, gente mesmo. Um vínculo amoroso ali que Isso. faça você entender Como aquela pode pessoa. acontecer? Houve um aborto, um exemplo. Eu fiz um aborto. Aí essa criança resolveu voltar ao mundo, mas ela resolveu voltar com alguém muito próximo a mim. Mas, de qualquer forma, eu vou sentir um amor muito grande por ela, sem saber o motivo, né? E pode ser muitos anos depois, inclusive, esse reencontro, esse encontro, não sei bem. Então, eu tenho sempre essa coisa, porque tem pessoas que a gente ama tanto e a gente não sabe o motivo, né? Exato, É um negócio de elo mesmo, de espiritual. Eu acho muito assim, interessante esse lado aí. É verdade. Mas obrigada. Nada. É isso. Então, em geral, a gente busca famílias com propósitos e necessidades compatíveis para o nosso processo educativo. E essa parte de avaliam-se gráficos genéticos, situação mental e clima afetivo entre os pais, isso é muito o que a equipe técnica, que nos Missionários da Luz, eles explicam direitinho como essa equipe técnica, que ele ainda coloca assim, que vão além da genética, mas isso ele falou lá no século passado, né? Missionários da Luz tem 1940 e alguma coisa. E hoje em dia a gente já fala em epigenética, já fala em algumas coisas mais específicas, assim, que vão um pouco além da genética de lá de trás, né? Mas, de fato, são analisados esses gráficos pela equipe daquele pai, daquela mãe, quais são os genes que são importantes para aquele reencarnante, né, que vão de acordo com o processo educativo daquele reencarnante. E também a situação mental e afetiva, porque isso também vai interferir no reencarnante muito, né? Então, tudo isso é avaliado quando se pode fazer um planejamento para essa reencarnação. E a gente, além disso, pode ter espíritos com relação de afeto ou desafeto. Lembrando que, quando a gente tem um desafeto, a gente também está conectado a essas pessoas que são desafetos por laços fluídicos. A gente continua conectado àquelas pessoas.
E são esses laços fluídicos que vão atraindo aquelas pessoas ditas como desafeto. E aí é que entra Segismundo, né? Segismundo, se eu não me engano, foi assassino do pai, né? Isso. E se a gente olhar pelo lado mais romântico, mais bonito da coisa, você vê laços que eram laços de ódio serem transformados em laços de amor, né? O objetivo é esse. E é por isso que a gente vem com esse esquecimento, justamente para que os desafetos não sejam reconhecidos e a gente possa receber aquele serzinho tão inofensivo e amar e dar todo amor, todo carinho e transformar aquela vibração que nos unia antes em amor, né? Seguindo. E aí eu trouxe esse gráfico para falar do que a gente já falou, que é essa interação do reencarnante com a mãe, né? Desse perispírito de um com o outro. Então, o reencarnante ele vai agir diretamente com sua vibração no chakra genésico. Esse chakra genésico vai para o óvulo, então, que está escrito aqui, interação genética através do chakra genésico. O fluido vital do óvulo, ele vai fixando a energia do reencarnante. Então, o reencarnante vai se aproximando a ovulação, ele já vai escolhendo ali aquele óvulo com aquelas informações genéticas que lhe convêm. E esse óvulo, então, é liberado. E esse óvulo, que está cheio da energia, né, do reencarnante, magnetizado pelas vibrações do reencarnante, ele atrai o espermatozoide, cujos genes vibram na mesma energia. E isso, em medicina, a gente chama de quimiotaxia. Existe uma quimiotaxia, o óvulo, de fato, atrai um determinado espermatozoide. Se não for o certo, ele bate ali e ele não penetra. Bate e não penetra. Então, existe essa quimiotaxia para o espermatozoide, certo? Penetrar no óvulo. Interessante, né? E aí a gente vai para essa ligação do espírito à matéria. Então, como eu falei, existe esse automatismo biológico todo que eu falei aí agora. E ocorre, então, a ovulação. Falar um pouco de biologia, né? Ocorre a ovulação no ovário, o óvulo migra na trompa, o espermatozoide encontra lá na trompa com o óvulo, fecunda o óvulo, e esse óvulo migra e nida. É nesse momento que ocorre a nidação que o beta-HCG fica positivo e a mulher fica grávida. Antes disso, ela não está grávida. Então, o que a gente entende é que essa ligação do espírito ocorre nesse momento da nidação, que é o momento que é gravidez mesmo. Antes disso, não é gravidez. Então, nidou, grudou ali de fato tem uma gestação, tá? A maioria dos óvulos que são só fecundados pelo espermatozoide, eles são, maioria não, mas 50% é abortado ali, ele não nida, tá? Por isso que a gente pode ter uma gestação in vitro, uma fecundação in vitro, e aí a gente introduz esse óvulo fecundado, né, na mãe, o zigoto, e a gente aguarda alguns dias para esperar a positivação do beta-HCG, uma semana mais ou menos, para a gente ver se de fato aquela mulher engravidou ou não. Porque apesar de eu ter aquele embrião lá prontinho para nidar, eu coloco no útero da mãe e não quer dizer que ele vai nidar. Não quer dizer que ela vai engravidar, tá? Então, tem toda a lógica pensar na nidação como esse momento de conexão do espírito, porque ali, sim, há a gravidez. E aí eu trouxe essa frase que tem no livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann, que eu acho essa frase linda. Vou ler para vocês. Se observar bem, o útero
é uma sala de materialização. É aí, nessa câmara escura, que se dá a transdução da matéria invisível para a matéria tangível, biológica. Então, a gente sai de um perispírito para uma célula única, uma célula fecundada, e a gente transforma num ser humano. Então, de fato, é uma câmara de materialização, o útero. E ainda falando da ligação do espírito à matéria, vamos falar um pouquinho de redução perispiritual. Vocês sabiam que precisava dessa redução perispiritual? Porque imagine que você lá, na dimensão espiritual, é um adulto. E você precisa ir para lá, para a forma de embrião, forma fetal. E aí, como é que a gente faz isso? Essa redução. Porque esse perispírito, ele precisa reduzir para estar lá, conectado a esse corpo. Então, ele vai reduzir para essa forma fetal pequena. A mentalização do próprio espírito, ele ajuda. Então, se o reencarnante estiver participando do processo, ele pode mentalizar ele na forma fetal, na forma fetal, na forma fetal, isso já ajuda. Mas a equipe técnica também vai fazer isso, através dessas correntes eletromagnéticas, como se fosse um passe ali, está vendo? A intenção daquilo ali é reduzir os espaços intermoleculares. O perispírito é semimaterial, é sutil, então ele tem suas moléculas bem espalhadas, uma afastada da outra. Com essa intervenção, esses espaços intermoleculares eles vão reduzindo. É como se algo tivesse assim inflado, né? E você reduzisse aquilo ali. E aí fosse capaz de ocorrer esse acoplamento do perispírito ao feto que está ali se formando. Tá? E aí é bem a parte do livro que retrata essa redução perispirítica de Segismundo. Ou seja, André Luiz foi quem mais trouxe esse nosso conhecimento sobre o processo reencarnatório. Esse livro, Missionários da Luz, é muito legal. Acho que eu aconselho todo mundo a dar uma lida. Se não, abram pelo menos nesse capítulo da reencarnação de Segismundo, é bem interessante. E Evolução em Dois Mundos também é um livro até difícil de ler. É um livro que você tem que ler com atenção, porque ele traz muitos detalhes, detalhes genéticos, assim, é muito detalhe. E, deixa eu passar a próxima. Ainda falando da ligação do espírito à matéria, ocorrem alterações do perispírito necessárias para a natureza do seu aprendizado, a adequação ao corpo material mais denso, a adequação para a alimentação, para o gênero, sexo, no caso, né? E a atração da gravidade. E aí surge também, nesse momento de acoplação do perispírito à matéria, o duplo etérico. O duplo etérico, vocês lembram mais ou menos? É a parte do perispírito. Vocês vão estudar muito sobre perispírito aí para frente ainda, na ULI. Oi? O campo mais energético, né? Então, é a parte do perispírito que se forma para se conectar mais à matéria. Então, o duplo etérico ele se conecta molécula a molécula ao corpo físico. Então, o duplo etérico também é aquele que desaparece quando a gente desencarna. Tá? E, nesse momento também que o perispírito forma o duplo etérico para aquele corpo, ele perde também uma parte astral, uma parte dele que foi formada na dimensão espiritual. Por isso que a reencarnação
como é descrito por vários espíritos, dá aquela sensação de morte também. Aquela sensação de que eu vou reencarnar, eu estou morrendo aqui. Então, uma das perguntas do Livro dos Espíritos que eu não trouxe aqui é perguntado, e ele diz que é uma perturbação semelhante à perturbação do nascimento, né, da reencarnação, é uma perturbação semelhante à da morte. Só que um pouco pior, ele coloca. Porque, ao reencarnar, o espírito entra na prisão. E, ao desencarnar, ele sai. Prisão aí no sentido de que nós estamos aqui confinados a esse corpo físico, né, gente? E ele nos traz algumas limitações. E nós perdemos a memória também, né? Enquanto, quando a gente desencarna, a gente leva a nossa memória, a gente até recupera outras memórias, né? Memórias anteriores. Mas, quando a gente reencarna, a gente vai perdendo nossa memória anterior. Então, isso também deve dar uma certa aflição para quem está ali nesse planejamento de que eu vou fazer isso, não é mesmo? E tem esse cordão de prata, que ele é um cordão fluídico, que ele é descrito também em alguns livros, é descrito em vários relatos o cordão de prata, que é o que conecta o espírito àquele corpo. Então, a gente vê esse cordão nos momentos de desdobramento, e dizem que é uma forma de, no mundo espiritual, reconhecer quem está encarnado, quem está desencarnado, né? Ele é maior, mais fixo, a nível de base de crânio, assim, um pouco acima da nuca, porque a maior conexão do perispírito, né, do espírito, é com o sistema nervoso e também com a corrente sanguínea. Mas eu imagino que, como existe também o duplo etéreo, é como se fosse um chiclete, né, que você pisa assim e vem. Imagino que deve ter um tanto de conexão, assim, que deve mostrar, assim, em todo o corpo, né, em volta de todo o nosso corpo. Alguma dúvida até aqui, gente? Muitas. Eu vou continuar falando de perispírito, e agora eu vou falar do MOB. Vocês já ouviram falar nesse termo, MOB? Que é o modelo organizador biológico. Então, o nosso perispírito, quem deu esse nome também foi Hernani Guimarães, professor Hernani Guimarães, espírita estudioso e tal. Ele falava do perispírito como esse modelo organizador biológico. É o nosso perispírito, e foi aí que eu vou trazer um pouco Jung agora. Esse perispírito, onde está a mente antes disso? Onde fica a nossa mente? No perispírito. Então, nossa mente está lá, portanto, nossa parte consciente e inconsciente, né? Então, nosso psiquismo está no perispírito, nesse MOB, nesse modelo organizador biológico. Então, quando a gente vai formar o nosso corpo, esse corpo nosso vai refletir o nosso psiquismo. Então, o que a gente traz no nosso psiquismo, e aí se foi uma culpa, se é algum acidente que eu passei, se é uma raiva muito grande, se é uma vingança, se foi alguma coisa que eu quero me punir, esse MOB vai estar aí. Então, tudo que estiver lá no modelo organizador biológico pode influenciar e vai influenciar na formação desse corpo. Também pode gerar a marca de nascença. Os estigmas, né? Que aí vocês já falaram na outra aula sobre Ian Stevenson, marcas de nascença e algumas pessoas que vêm com até alterações físicas importantes, trazendo estigmas, né? Tudo aí nesse MOB. Tá? Interessante, né? É interessante, gente. É muito interessante esse assunto. Traz luz para muita coisa.
E não necessariamente só o que a gente traz do nosso psiquismo assim de culpa ou de punição, mas também Ian Stevenson descreve, por exemplo, uma menina que ela foi mutilada, foi assassinada e mutilada. E ela trazia no corpo umas marcas, como se fossem uns cordões no corpo, que seriam os locais de mutilação dela. Então, foi ela que fez aquilo com ela? Não. Mas aquilo foi tão grave que ela fez um imprint no perispírito, que numa próxima reencarnação, aquilo veio marcado no corpo físico dela. Tá? Então, é importante também que nós saibamos o quão importante é a gente nos conhecer, né? Para que esse perispírito, a encarnação, ele vá ficando mais depurado, mais brando, mais leve, e aí a gente ser capaz de ter uma vida. Não, você não estava vendo. Que quando a pessoa reencarna, é exatamente igual como era antes. Se foi pobre, volta pobre. Se foi rico, volta rico. Não é desse jeito, então é mentira isso, né? Graças a Deus. Isso é mito. Oh, meu Deus. Isso é mito. Que maravilha, que tem possibilidade de a pessoa vir melhor, né? Pelo amor de Deus, já seria demais. Já vá pensando isso desde pois já. Já é demais. Fiquei feliz com a resposta. De jeito nenhum. Agora, de fato, se a pessoa está ali vivendo aquilo e acha que é isso mesmo e tal, tarará, e não tem jeito. Então, quer dizer que registro forte, marcante, né? Ele fica registrado no inconsciente. Ele fica marcado na sua mente. Porque o inconsciente... Isso, está lá, no seu inconsciente. Se você conseguir trazer isso para a mente, e se você ainda fizer isso na dimensão espiritual e você resolver, e você ali melhor resolver o seu perispírito, seja lá como for, você pode, de fato, não reencarnar com esses estigmas, digamos assim. Como você falou, veio uma lembrança aqui, uma situação passada, né? Então, remetia, aliás, né? Na minha existência hoje, atual. Por isso que eu estou perguntando se... Sim, pode. Sentido, se pode, né? Pode. Agora, você falou uma coisa também em relação ao início, que você tem alguma lembrança de vidas passadas. Eu tenho uma lembrança muito marcante, não sei se isso de fato aconteceu, o resgate de Dr. Bezerra, né? Meu resgate de Dr. Bezerra, ele me resgatando, me tirando da lama, né? Para um processo de recuperação, tal, para chegar a esse estágio que hoje aqui eu estou. Você não vai mais passar na lama agora. Não vai mais. Não, você já vai sair daqui sem passar na lama. Essa é a minha melhor existência, eu falo sempre para ela. Essa é a minha melhor versão. Nós sempre estamos nas nossas melhores versões, é verdade. Silvia Oi. Aqui. Boa noite. Boa. Isso justifica uma criança muito pequena desenvolver uma doença? Então, está nesse planejamento mesmo. Uma doença cardíaca, um diabetes... Tá nesse MOB aí. Tá nesse MOB. Agora, sim... Porque a gente sempre pergunta, né? Como que isso surgiu? Mas aí, é por isso que eu acho que isso esclarece tanta coisa, deixa a gente mais serena, assim, de entendimento mesmo. Então, sim, isso pode justificar essas doenças congênitas, essas crianças que já nascem, às vezes, com doenças mais graves. Sim, é esse MOB que já está ali. E, às vezes, vamos entender que talvez aquele espírito precise passar por aquela encarnação para justamente resolver esse problema nesse perispírito, para, numa próxima, ele já vir melhor. Isso pode, né? Mas o importante é que nós estejamos cada vez mais conscientes para evitar passar por esses sofrimentos, digamos, né? Aprender de outra forma, sem ser com esse sofrimento, né?
Eu acho. É o conhecimento para a humanidade, porque isso está para todas as pessoas, né? Para todas as crianças que estão chegando a essa humanidade hoje. Né? E como é importante como isso, né? esse E a gente já entender isso numa próxima reencarnação e já resolver essas questões a redução antes. de sofrimentos, né? De Isso. criação de outras situações que podem até agravar. Mas, Exato. enfim, Exato. Silvia? Oi. Essa situação, ela pode gerar alguns bloqueios aqui? Alguns bloqueios. Isso tudo vai depender de cada um, né? Do entendimento daquela pessoa, até onde ela entende. Porque, a depender do bloqueio, se você começar a mergulhar no bloqueio, digamos assim, você pode ir resolvendo eles. É um caminho. Não estou dizendo que é fácil, mas esse é o caminho. Então, gente, o espírito também influencia, ele pode influenciar na herança genética mesmo dele. Ele pode influenciar no momento lá da fecundação, da divisão celular, e anular genes que viriam para eles, que está na família, por exemplo, de alguma doença, que viria para ele, mas que ele não precisa daquilo, ele não quer, ele não precisa, então aquilo dali ele pode ser, digamos assim, normalizado, pode ser supresso, aquele gene, né? Como ele pode manipular e trazer alterações genéticas para ele. Tá? O que também justificaria alterações genéticas que ocorrem em alguns reencarnantes e que você, às vezes, não tem nenhuma história na família e aí nasce aquela pessoa com aquela alteração cromossômica, aquela síndrome cromossômica. Tá? Então, às vezes, aquilo ali, o próprio espírito manipulou com seu MOB para vir daquela forma. Tá? Então, ele pode manipular ou para um lado ou para o outro. Importante saber que pode ser que isso seja feito também com a ajuda da equipe técnica, tá? A depender da necessidade, a equipe técnica também pode manipular. Diga, Rodrigo. Boa noite. Boa. Eu acho que tudo é ligado ao autoconhecimento. Tudo se resume, todo esse processo é um autoconhecimento. A última aula que nós tivemos, eu sou do dia de terça-feira. E a pessoa que estava ministrando a aula, vamos dizer assim, ela falou de uma pessoa, um americano, que foi em busca do ele estava com uma doença grave, e ele foi para o autoconhecimento e ele conseguiu curar essa doença, porque ele percebeu que aquela doença que ele trazia naquela encarnação foi diante de um trauma que ele teve no passado, né? E aí ele conseguiu, na própria encarnação, reverter, se desculpar, vamos dizer assim, se perdoar por aquele processo e conseguiu... E com a mente dele mesmo, ele conseguiu reverter o processo. É isso. Maravilhoso. Então, a gente pode fazer isso numa encarnação, em várias encarnações, vai depender da gente. E aqui nessa casa você vai ver que vocês vão entrar assim, em autoconhecimento, autodescobrimento, autotransformação e autoiluminação. Então, a gente vai chegando nesse processo. Eu acho que é o grande diferencial da ULI é trazer vocês para esse processo pessoal. Aí vem a autorresponsabilidade, vem o protagonismo e, por fim, a autodeterminação. É lá que nós pretendemos chegar. Mas vamos lá. Então, vocês também podem ler depois, mais para frente, sobre cada célula. Cada célula tem sua individualidade, que são seus DNAs, genes, que são essas pontes entre a dimensão física e a dimensão espiritual. Então, cada célula, com seus genes, são essa ponte entre a dimensão física e a dimensão espiritual, e o que é capaz de promover esse processo de reencarnação, que é fundamental para a nossa evolução. Eu acho que foge um pouquinho, mas se cada célula tem, quer dizer que cada molécula também tem. Eu já estou saindo do biológico. Tá, saia. Mineral, ou
os outros, né? Os outros reinos. Então, quer dizer que os outros reinos também têm esses... Não é igual, mas... É o princípio espiritual e tem seu potencial ali, tem. Tem. Cada coisinha, né? Cada coisinha, E aí, vamos para a etapa de desenvolvimento fetal. Nessa etapa, essa ligação fluídica, eu já falei sobre isso, a ligação fluídica ela vai se fortalecendo ao longo da gestação. E aí, esse reencarnante vai entrando num estado de perturbação. Perturbação, onde ele começa a ficar mais prostrado, perde suas forças. Ele não consegue... ele começa a perder a memória, né? E aí ele vai entrando nesse estado progressivo de inconsciência. A maior parte de nós, quando começa a reencarnar, que está nesse processo de gestação, entra num estado de inconsciência. São poucos os que ainda ficam conscientes, ligados ali àquele feto, ligados àquela mãe, e conscientes, capazes de ainda entrar em conexão com o mundo espiritual. A maior parte vai ficando cada vez mais inconsciente. E as lembranças, quer dizer, ficou faltando essa ali, as lembranças do passado vão se tornando mais fracas. Tá? Progressivamente mais fracas, você vai perdendo a memória. Fale. A gente vai falar sobre isso. Deixa ele só repetir. Deixa eu repetir. Dizem que até os 7 anos a criança tem um vínculo espírito e matéria, né? Mas ainda muito frouxo, né? É verdade. É verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que eu queria falar é dessa interação entre os perispíritos materno e reencarnante. Quem aqui é mãe? Ela já falou que mas quem é mãe aí? Um bocado, né? Quando vocês estavam grávidas, vocês percebiam mudanças de comportamento, de personalidade, de gosto, de jeito, de tudo, né? Isso, desejar coisas estranhas que você não gosta. Você passa a gostar de coisa que você não gosta de comer, né? Você tem sensações estranhas. Então, de fato, é uma interação. O perispírito está ali com o perispírito e ele vai influenciando você com gostos. Às vezes é uma coisa que você quer ir para um lado, o outro não gosta daquilo. Então, você vai percebendo que, de fato, tem alguma coisa, algum ser dentro de você que tem vontade própria, que tem seus gostos diferentes do seu, muitas vezes, né? Então, era só para ressaltar essa interação. E aí a gente vai falar dessa adaptação à vida. Agora eu já estou chegando no final. Então, a reencarnação se completa na puberdade. Então, há quem diga 7 anos, porque os setênios, eles são bem importantes, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa divisão de setênios. A cada 7 anos, fecha-se um ciclo, abre-se um novo ciclo. E, justamente nesses 7 anos, é quando já começa o espírito a ter uma certa independência sobre o seu corpo. Ele sai dessa fase onde ele é mais mental e ele é muito conectado aos pais, à família, e ele passa a ter uma noção maior do seu próprio corpo, né? Ele passa a interagir mais com amiguinhos, ou seja lá o que for. Ele começa a se entender mais como um ser independente, com seus gostos, com suas vontades, etc. Então, não é nada assim, 7 anos fechado, gente. Há quem fale de 7 a 12 anos, né, que é essa fase de 7 a 14, na verdade, é quando, na verdade, a gente entra nessa fase de se apropriar mais de si entender como uma individualidade diferente do pai e da mãe, diferente da sociedade, começa a interagir mais com outras pessoas em comum, crianças, ou seja lá o que for, adolescentes. Então, de fato, é nessa fase que ali o espírito chega. E aí tem gente que fala assim, nossa, meu filho mudou tanto, né? Mas ele não mudou, ele está se apresentando como ele é, com as suas tendências, né? Com seus gostos,
com suas predisposições, e aí deixou de ser aquela criancinha de papai e mamãe, assim, né? E aí é nesse momento que o Espírito se apresenta. E aí, se vocês lembrarem da aula que falou de Ian Stevenson, Ian Stevenson descreve muitos casos de crianças que lembram, né, lembranças espontâneas. Essas crianças, na maioria, têm entre 2 e 4 anos. Elas lembram espontaneamente, falam espontaneamente daquela lembrança, né? Depois, é muito difícil uma pessoa lembrar depois dos 7. A gente pode ter alguns flashes, assim, como eu tive, você teve, mas a gente não lembra como algumas crianças descrevem. Tem um caso no livro de Ian Stevenson, um dos casos que me chamou muita atenção, que ele era um menino inglês, nasceu numa família inglesa. Desde pequeno, ele desenhava avião e ele dizia que ele era piloto e que ele tinha morrido num acidente. Ele desenhava avião e depois ele começou a desenhar a suástica. Ele era piloto alemão, ele lembrava. E ele dizia onde é que ele tinha morrido, ele dizia o nome dele. Ian Stevenson tentou achar, mas não achou um piloto que tenha morrido, né? A guerra também, em 1900 e pouco, tinha muita gente que não era nem enterrado direito, ficava lá, e não achou nenhum dado. Mas ele descrevia plenamente. Ele descreveu durante muito tempo isso. Durante muito tempo, ele desenhou vários aviões. Durante muito tempo, ele desenhou várias suásticas. E ele dizia que ele era alemão, que ele tinha uma noiva, descrevia que tinha uma noiva, que ele tinha um pai e uma mãe, assim, ele descrevia. E ele veio muito mais loirinho e de olhos azuis do que a família inglesa dele. Ainda tinha isso, ele ainda era mais característica alemã, assim. Quando ele foi ficando mais velho, que aí ele já estava na escola, etc., algumas pessoas começaram até a gozar com ele. Alemão, não fazer brincadeira, que naquela época era muito pesada, né? Relacionar ele a Hitler e tal, etc. Então, ele teve uma hora que ele bloqueou. E aí ele não lembrava mais, também não queria mais lembrar mais, e ele seguiu, a partir daí, a vida dele. E aí ele começou a dizer que ele lembrava do que o pai e a mãe contavam, mas ele não conseguia mais se lembrar. Então, ele também se apropriou da encarnação atual dele. E também isso é fundamental, você se apropriar da sua reencarnação, da sua encarnação atual, né? Você não vai ficar ali vivendo o que você foi no passado. Você tem que se apropriar. E daí a importância de pai, mãe, de família, né, gente? De acolher aquele ser, de trazer aquele ser para o seio familiar, dele se sentir um ser amado, querido, capaz de seguir, capaz de fazer as suas coisas, né? Então, daí a importância desse acolhimento da família. E é isso, vai se distanciando desses pensamentos vinculados ao passado. Bom, esse é o último slide. Acho que eu terminei um pouquinho antes, mas depois eu quero colocar... Depois eu vou abrir para dúvidas. Estava olhando ali para o relógio. Então, eu que escrevi isso, né? Reencarnar, para mim, é renascer, é recomeçar, é realizar, e aí você está no novo ponto de partida. E tem uma música que fala esse trechinho que eu adoro. Eu não trouxe a música, mas ela fala da beleza de ser um eterno aprendiz. Então, para mim, reencarnação é isso, é você estar nessa beleza de viver e ser sempre um eterno aprendiz e cada vez mais, né, crescendo, agregando habilidades, evoluindo e podendo ajudar com a sociedade e com as pessoas à sua volta. Isso. Então, gente, muito obrigada. Obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês, foi muito bom partilhar, conversar. De fato, eu fico agradecida, tá, por estar aqui no ciclo 1. Que vocês continuem nessa jornada. Eu garanto para vocês que a ULI é uma linda jornada. Sei que muitas vezes vai ter muitas coisas para vocês desistirem, mas insistam, persistam, fiquem, porque vai valer a pena. Viu?
Eu estou encantada em estar aqui, porque assim, a Uli, ela chama muito você para se ver, né, como um espírito. E isso faz você sair daquele espiritismo religioso, né? E chama você para um espiritismo mais como é que eu posso dizer assim, mais consciente de você, né? Se apropriar realmente de se conhecer, né? Então, para mim, assim, eu estou que nem criança. Quando chega o dia da aula, eu digo assim, hoje tem aula, então eu tenho que ir. Entendeu? Então, assim, tá de parabéns, Adenauer, né, com esse projeto. Sim. Né, que é como você falou aí, vai fazer um despertar, né, transformar a gente em um novo ser, né? E nessa aula, assim, a gente realmente valorizar a nossa encarnação, né? Como é importante ela, né? Aceitar, entender que na lei de Deus, né, a lei divina, ninguém passa por nada sem merecimento, né? Que tudo tem um planejamento, né? Que todos nós temos um planejamento a ressarcir, né? Seja lá de que forma for, ou por amor ou pela dor, mas tem. Que seja sempre pelo amor, pelo não é? Amor. Gente, Rô, tem como colocar... Quer dizer, passe o próximo slide. Ah, não, eu que tenho que passar, desculpa. É aqui a bibliografia, gente. Alguns livros eu citei aí para vocês. Eu acho que vale a pena. Quem ainda não leu os livros de André Luiz, faz uma programação e lê esses livrinhos, porque eles trazem muito aprendizado. Os livros de Adenauer também, eles trazem... Adenauer tem uma capacidade de nos fazer pensar e nos colocar naquela situação protagonista, né? De entender melhor todos esses processos. Então, aí está a nossa bibliografia.